Mais uma? Aqui. Bom, boa tarde. Meu nome é Rafael. Eu sou estudante do 6º período de jornalismo. Eu queria fazer uma pergunta relacionada ao interesse da população, hoje principalmente da população mais jovem, que é referente ao transporte também, é sobre o Uber. Perfeito. Uber e outros transportes de serviço particular. Boa. As pessoas, eu trabalho com Uber também, e o que eu percebo muito é que as pessoas não querem mais usar o táxi devido à falta de responsabilidade dos próprios motoristas com as próprias concessões que são dadas a ele, que é um carro mal cuidado, não que não tenha isso no Uber também, porque infelizmente com o crescimento também tem. Um carro mal cuidado, pessoas mal educadas, motoristas que normalmente dão voltas nos passageiros, e elas, por todos esses motivos, elas estão optando por usar o Uber. Hoje o Uber ainda não é legalizado aqui no Rio de Janeiro. Eu queria saber qual o seu posicionamento referente ao Uber e esse serviço particular de transporte. Olha só, o Uber é uma realidade e eu acho que o Uber precisa ser regulamentado na cidade do Rio de Janeiro. Hoje a legislação municipal proíbe o Uber. O Uber funciona no Rio de Janeiro baseado numa decisão judicial que proibiu a Prefeitura do Rio e o Governo do Estado a fiscalizarem esse tipo de serviço. Então, essa é uma situação inadequada. A gente tem que ter, enfim, uma regulamentação e o encaixe dessa nova tecnologia dentro das regras da cidade do Rio de Janeiro. Então, a minha proposta é regulamentar o Uber. Nós estamos estudando, tem vários bons exemplos ao redor do mundo de como isso pode ser feito, e essa regulamentação deve ser feita com base no interesse público da população e também na política de mobilidade urbana. A política de mobilidade urbana prevê um esforço maior para, enfim, na verdade, um esforço maior não, prevê que a gente utilize e incentive o uso do transporte coletivo. Hoje você tem algumas regiões da cidade, como está totalmente desregulamentado, você não tem a menor quantidade, nem do controle da quantidade de automóveis, e hoje você tem no Uber, por exemplo, um Celtinha de São Gonçalo, que vem operar no Rio de Janeiro, o cara não sabe onde é Botafogo, não sabe onde é Copacabana, não sabe onde é o Meia. Daí, esse cara não está ganhando nada, a Uber está ganhando, ele não ganha nada. Ele fica um mês, ele sai porque ele não aguenta e entra um outro cara com uma placa de São João de Meriti ou de Belford Roxo que vem trabalhar aqui no Rio de Janeiro por conta de uma situação de desemprego que a gente vive. Mas, voltando à sua pergunta, minha proposta é regulamentar o Uber com base no interesse público, nas normas da cidade do Rio de Janeiro, fazer com que o Uber recolha os impostos municipais aqui na nossa cidade e, por outro lado, valorizar e incentivar a melhoria do sistema de táxis. Acho que a gente tem que ter no sistema de táxi, a Prefeitura chegou a falar nisso, mas não fez. Nós temos que ter um aplicativo, que pode ser um aplicativo privado, mas que o poder público, em convênio com o poder público, não precisa a Prefeitura inventar um aplicativo desse. Enfim, tem aplicativos já prontos, a Prefeitura deveria ter um convênio, ter um aplicativo, se você usa o serviço de táxi, para você poder avaliar o serviço de táxi, pegar uma placa do carro e tal, dizer, olha, bom, ruim, péssimo, está bom e tal, para que você tenha a possibilidade também de fazer com que o serviço de táxi melhore, que o serviço de táxi possa prestar um melhor serviço. Hoje nós temos no mundo que o serviço de táxi está quebrado e nós temos na área do Uber uma situação complexa, sem regulamentação e em risco, inclusive, caiu a liminar, acabou o Uber no Rio de Janeiro, tá certo? Então, esse tema precisa ser regulamentado. Enfim, eu acho que a gente tem uma oportunidade de fazer diferente aqui no Rio de Janeiro com isso, e a minha proposta é regulamentar o serviço. Mais uma? Não, gente, mas tem mão demais aí agora. Vai aqui, ó. Faz com ela, faz aqui e faz uma lá, tá? São essas três, né? Estão faltando três? Oi. Oi. Eu sou de turismo, meu nome é Cíntia, e eu já vi que você dá certa importância para o turismo, que é bom para a minha área, e eu queria saber o que você pensa sobre um projeto turístico para desenvolvimento social e econômico na Zona Norte. Olha só, você fez uma ótima pergunta. Na verdade, não é só o turismo, né? Você tem uma concentração de equipamentos culturais, turísticos, de uma série de áreas, muito na região litorânea da cidade, vamos dizer assim, e na região central. A Zona Norte e a Zona Oeste têm poucos equipamentos culturais e também turísticos. E a própria divulgação da cidade, dos seus atrativos, foca muito mais na região turística tradicional e clássica do que na cidade como um todo. Eu acho que o Rio de Janeiro é espetacular e diferente, e o potencial dele é gigantesco, justamente
pelas nossas diferenças e pela peculiaridade de cada uma das regiões da cidade. É uma pena o turista vir ao Rio de Janeiro e não ter a oportunidade, por exemplo, de conhecer outras regiões da cidade que têm atrativos e têm uma coloração muito especial. Uma pena que um turista não seja incentivado, por exemplo, a estar em Madureira, a assistir, enfim, e uma feijoada da Portela, a poder visitar o Parque do Mendanha, porque é só o Parque da Tijuca. O Parque do Mendanha é um parque lindíssimo que a gente tem na Zona Oeste. Nós temos tesouros coloniais na Zona Oeste espetaculares, como a Ponte de Jesuítas e o antigo convento de Jesuítas lá em Santa Cruz. Nós temos um patrimônio, enfim, muito grande em todas as regiões da cidade, e a gente fica limitado e limita a riqueza da visita apenas ao nosso próprio circuito Elizabeth Arden, vamos dizer assim. Então, acho que a gente tem, de maneira estratégica, de fazer essa descentralização. E essa descentralização ela vai ser boa por todos os aspectos e vai reforçar a marca da cidade do Rio de Janeiro no ambiente do turismo. A experiência de quem nos visita vai passar a ser muito mais rica e, com isso, a gente vai permitir que ele fique mais tempo na nossa cidade e que ele, encontrando coisas diferentes, ele possa voltar para ter outras experiências. Não é do interesse nosso em mostrar o Rio de Janeiro só do circuito Elizabeth Arden, entre aspas. Nós temos um interesse de mostrar a cidade inteira e é isso que vai fazer também o nosso potencial turístico crescer. Eu acredito muito nisso. Obrigado. Faltam duas aqui, ó. Tem uma lá? Oi, boa tarde. Eu sou de Maima, estou cursando o curso de turismo também. E na entrevista feita, no debate feito na Band, a pergunta feita para o senhor que o senhor gostaria de investir na segurança pública através utilizando aparelhos tecnológicos e... Eu não fiquei, perdão. E a Guarda Municipal. A minha dúvida é a seguinte: de que forma o senhor pretende investir na segurança pública com os aparelhos tecnológicos? Visto que a gente deve investir, sim, na qualificação, né, da Guarda Municipal da Segurança, né? Então, eu gostaria de saber de que forma você vai utilizar a tecnologia ao nosso favor. Olha só, obrigado a você. Bom, primeiro, com relação à segurança, eu acho que a gente tem que ter uma mudança de postura. Os prefeitos clássicos do Rio de Janeiro, enfim, todos os prefeitos da nossa cidade, segurança, Matheus, é igual problema, concorda comigo? Sendo problema, vamos empurrar para outro responder. Você é o Douglas, não é o Matheus. Desculpe, Douglas. Então, segurança é um negócio que o prefeito normalmente terceiriza. Não é a sua obrigação constitucional, ele diz que é um problema no guichê ao lado, que é no guichê do governador. Eu vou fazer isso diferente. Nossa proposta é assumir a responsabilidade da segurança como prefeito do Rio. Eu acho que o prefeito do Rio tem que tratar como seu qualquer tema que aflige a população. E a segurança pública também é um problema do prefeito. Então, como é que a gente vai enfrentar isso utilizando a tecnologia, que foi a sua pergunta? Hoje nós temos a Guarda Municipal totalmente desmotivada, aquartelada, sem capacidade de agir, sem condições operacionais de trabalhar e sem nenhum interesse da Prefeitura que ela haja. Para a Prefeitura, a Guarda Municipal só tem dois objetivos: correr atrás de camelô no meio da rua e ficar escondido atrás do poste para multar quem está estacionando no lugar errado, tá certo? São os únicos objetivos da Guarda Municipal: arrecadar e, eventualmente, tratar com truculência camelô, que nem isso eles conseguem fazer de maneira adequada, por falta de orientação e por falta de condições de trabalho. Nós temos que botar a Guarda Municipal na rua, treinada, capacitada, valorizada, com a Lei 13.022, que eu falei aqui, que cria os estatutos da Guarda Municipal, que empoderou as guardas municipais, que deu poder de polícia às guardas municipais para atuar de maneira mais abrangente na área de segurança pública. Não é possível a gente ter 7.501 homens da Guarda Municipal do Rio de Janeiro desviados de função ou não fazendo nada. A gente tem que utilizar essa tropa para servir a população nas ruas. Tecnologia. Nós vamos fazer uma revolução no Parque de Iluminação Pública do Rio de Janeiro. Hoje existe tecnologia e existem empresas privadas que oferecem aos municípios o seguinte: você tem um custo de iluminação, custo de energia elétrica muito caro no Brasil. O nosso Parque de Iluminação, o Rio de Janeiro, tem 500 mil pontos de luz de iluminação pública, 500 mil. Esses 500 mil pontos de iluminação pública são todos ou a mercúrio ou a sódio, tecnologia antiga, altamente consumidora de energia elétrica. Se nós trocarmos
essa tecnologia por lâmpadas a LED, nós vamos ter um maior poder de iluminação e, ao mesmo tempo, uma redução na conta de energia. E essa substituição de tecnologia da iluminação pública é paga pela própria economia na conta de luz. Então, essa nova tecnologia de iluminação, pode vir também com uma câmera agregada a ela. E a gente poderia aumentar exponencialmente a cobertura de monitoramento da cidade, utilizando os postes de iluminação pública, centralizando essas informações no centro de operações da Prefeitura e disponibilizando essas informações para as forças policiais do Estado. Então, com a tecnologia, cruzando mancha criminal, utilizando o centro de operações da Prefeitura como área de inteligência da Guarda Municipal, trabalhando em mais harmonia com o governo do Estado, a gente vai enfrentar o problema de segurança de maneira muito mais adequada. Vamos resolver o problema de segurança no Rio de Janeiro só a Prefeitura? Claro que não vai. Claro que não vamos, mas a gente vai dar uma maior sensação de segurança, nós vamos ajudar as forças do Estado a serem mais eficientes no seu trabalho e vamos garantir segurança, sim, nas áreas centrais, nas portas de escola, nos grandes centros comerciais, nas áreas de grande fluxo. A Guarda Municipal, você conhece esse programa, Segurança, Lagoa Presente, Centro Presente, Aterro Presente, que é uma parceria da PM com a FEComércio, não conhece? A Guarda Municipal pode fazer muito mais e melhor do que isso. Simplesmente não fazem porque o prefeito entendeu que eles não devem fazer. Ok, vamos à última pergunta aqui, então. Ah, tem você ainda, tá. Olha só, estou resistindo aqui, hein, gente? Bom dia. Bom Meu dia. nome é Juliana, sou do 3º período de Rádio e TV. E a minha pergunta é em relação a quais políticas de segurança pública que devem ser usadas em questão à expansão do turismo no Rio de Janeiro, se com essa expansão, infelizmente, aumenta também a exploração sexual, que sempre foi um problema muito grave aqui na cidade, e também aumenta a marginalização das mulheres e também das travestis que trabalham nessa condição, e principalmente porque são grupos que não têm acesso a oportunidades de nenhuma maneira e realmente estão muito mais expostos à violência. Então, como seria essa política para que haja a proteção e que não se alastre? Olha só, voltando ao tema que ele falou aqui, faltam políticas públicas para atendimento desses segmentos da sociedade que você aqui mencionou. Na verdade, nós não temos políticas públicas para isso de maneira eficientes, adequadas, debatidas e discutidas e que possam ter consequência de resultado. Falta isso. Hoje, na administração pública municipal, você tem cargos, comissões, etc., mas não tem efetividade no direcionamento da política pública, porque não é prioridade. A prioridade é fazer o acordo político. A prioridade não é servir as pessoas. Você entendeu a diferença? Então, você tem lá um aparato político dentro da prefeitura que custa a nós, mas você não tem a eficácia e eficiência da política pública e não tem o recurso para investir na política pública. Essa é a revolução que a gente pode fazer na condução dos negócios da cidade do Rio de Janeiro, se a gente tiver sem amarras da política tradicional e puder, de fato, fazer política pública como foco e como centro de uma gestão que terá as pessoas, os bairros e as comunidades e os serviços para elas no centro da agenda. A nossa agenda vai ser essa. Eu não vou construir nenhuma ponte, nenhum viaduto no Rio de Janeiro enquanto a saúde pública não estiver funcionando direito. Não vou fazer. Não vou fazer. Porque o foco do Rio de Janeiro agora é cuidar das pessoas de maneira adequada. Ampliando a questão do turismo, que você falou, a Guarda Municipal vai poder, sim, atuar nessas áreas turísticas de uma maneira de um policiamento, uma segurança de relacionamento. Não apenas uma coisa de caráter repressivo, porque não funciona. O agente público da área de segurança ele tem que compreender que a função dele é muito mais de um mediador de conflitos do que uma função repressiva. Claro que você tem que ter a função repressiva, claro que você tem que ter a presença física do agente público que impede, enfim, o avanço, a criminalidade. Porém, não é só isso. Isso tem que vir junto com uma postura diferenciada e uma compreensão para cada uma das áreas de atuação. Não adianta botar policial ou fuzileiro naval em Copacabana. Se você não está olhando para um exemplo que você falou de travestis, enfim, se você não está olhando para aquele tecido social e o que mais você tem ali, tá certo? Por isso que a gente tem que fazer uma integração dessas políticas públicas. E a área de segurança é uma área que a gente tem que ter uma visão mais ampla dela também.
Não adianta a gente achar que segurança é só polícia na rua, porque não é. Segurança é você ter, por exemplo, você remontar a rede de proteção social do município e ter capacidade de novo de acolher e atender o dependente químico. Você ter uma política pública adequada, correta, para tratar da questão da população de rua. Você ter, novamente, aquilo que o Beltrame reclama e sempre reclamou, entrou a polícia nas áreas de UPPs das comunidades e não veio nenhum serviço público atrás. Ficou ele lá sozinho com os policiais militares e os serviços públicos simplesmente não vieram. E não vieram porque o prefeito não quis que eles viessem. Porque ele não compreendeu essa visão. E eu vou confessar aqui com você, ele tinha medo do Beltrame ser candidato a alguma coisa, eu acho que ele não queria botar muita azeitona na empada dele. Essas são as decisões que são tomadas por essa política pública, por essa política antiga, que a gente tem que, enfim, temos que entrar no século XXI no Rio. Acho que a resposta para o Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes será conhecido como o último prefeito do século XX nessa cidade. Nós teremos a oportunidade de, nos próximos 4 anos, levarmos a prefeitura e a sua atuação ao século XXI, com as suas oportunidades e também com a sua maneira de enfrentar os problemas e agir sobre eles. Obrigado. Ok, vamos aqui à última pergunta. Última pergunta. Oi, candidato. Nos últimos anos, a gente vê uma diferença na relação do público com o espaço público, com retomada de ruas, praças. Aqui próximo, a gente tem a Praça São Salvador, que é ponto de encontro de muitos estudantes da faixa e que constantemente é alvo de projetos de lei da Leila do Flamengo, vereadora, numa tentativa de cercar a área. E eu queria que o senhor falasse um pouco dessa relação do público com o espaço público, quais os limites disso, em nome de uma ordem. Olha só, eu não poderia concordar mais com você nesse assunto. Eu fui secretário de conservação e posso garantir a você, a melhor política de conservação de qualquer espaço público é o uso. O uso é a melhor política de conservação do espaço público. O espaço público é para ser usado, né? O Rio é rua, né? Essa é a minha visão. O Rio de Janeiro é rua. Nós não somos uma cidade intramuros. A nossa vida, a nossa efervescência, o nosso destino é se encontrar na rua. A violência nos afastou um pouquinho da rua. Agora, nos últimos anos, nós retomamos a ocupação das ruas. Isso, nada mais saudável aconteceu no Rio de Janeiro do que essa reocupação do espaço público e da rua. Obviamente, para que você possa reocupar o espaço público, ele tem que estar bem cuidado, ele tem que estar bem conservado, e o poder público tem muito a fazer nessa área. E eu digo a você o seguinte, eu trabalhei na rua 4 anos na prefeitura. Eu nunca fui secretário de gabinete. Eu sou secretário de rua. Eu gosto da rua, eu gosto do que a gente está fazendo aqui. Por que político não vai para a rua? Porque tem medo dela, gente. O cara tem medo. O Douglas vai fazer uma pergunta, o cara vai gaguejar 3 vezes, vai estar gravando e aí faz o quê? Vai soltar na mídia social, o cara vai ficar com aquela cara ali sem saber o que fazer e vai virar meme de tudo e de todos, certo, Douglas? Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, eu tendo trabalhado na rua, eu sou testemunha do vigor que vem dela. E óbvio que a gente tem que ter bom senso em qualquer tipo de coisa que envolva as pessoas. Bom senso é sempre necessário. Falta ao poder público o guichê do bom senso. Então, o caso da Praça São Salvador e outros lugares do Rio de Janeiro, primeiro a gente tem que entender, é um espaço público. Tem cidadão demandando o uso daquele espaço público. Que bom! O pior cenário para nós é você ter uma área abandonada, degradada, que fica, enfim, espaço de crime ou de qualquer outra coisa que não é do interesse público, tá certo? Agora, o bom senso na convivência é uma regra básica. Vamos entender, vamos conversar e entender qual é a melhor situação, qual é a melhor solução para esse ou para qualquer outra questão. Eu acredito nisso. Agora, a gente tem que partir da premissa, que é do interesse público, é do espírito da nossa cidade, essa ocupação de espaços. E nós devemos fazer tudo para fomentar que esses espaços sejam ocupados. É só você comparar o espaço que não é ocupado com o espaço que é ocupado, você vê o nível de conservação, de manutenção, de segurança na área e de felicidade das pessoas. Tá certo? Então, eu concordo integralmente com você. O Rio é rua, a gente tem que, sim, fomentar o máximo possível as atividades ao ar livre, o nosso patrimônio natural e ambiental, o espaço público de convivência nosso, por excelência, é a praia. Tá certo? A praia é o nosso espaço de convivência tradicional, e a praia ela tem que estar aberta, ela tem que estar viva, e o poder público, claro, tem que ali encontrar mecanismos de bom senso para gerar uma boa convivência e um bom ambiente. Agora, sempre pensando no cidadão, não em restringir, e sim que a gente possa conviver melhor
dentro de uma lógica, e a conversa é o que define isso. Vamos sentar e conversar, pô. Ninguém conversa com ninguém, fica reclamando de um lado, e o usuário com medo do outro, de o poder público querer tomar uma decisão truculenta sem ouvir ninguém, tá certo? Nós não vamos fazer nada que não seja conversado. Dá para fazer. E eu acho que você tem razão. Quanto mais na rua a gente estiver, quanto mais o espaço público estiver ocupado, melhor a gente está cumprindo a nossa missão, melhor a qualidade de vida da nossa cidade, melhor a satisfação do nosso cidadão. Ok, gente, lamento, mas nós temos combinado, né? Senão a gente não sai mesmo, é uma pergunta atrás da outra. Quero agradecer a presença de vocês até agora, os professores que trouxeram seus alunos, ao candidato, Carlos Osório, Obrigado. ao professor Paulo, que veio prestigiar também. Obrigado, Isso faz professor parte daquele espírito democrático da faixa, né? Ampliar e dar aos seus alunos a diversidade de ideias que a universidade deve estar sempre fomentando, trazer todas as correntes, todas as opiniões e todas as pessoas que poderão ser importantes para o futuro da cidade, para que vocês possam fazer a escolha de vocês, para que vocês possam entender esse mundo de uma maneira mais ampla, mais diversa, com menos preconceitos, ok? Muito obrigado a todos.